Bom dia, gente, tudo bem? Agora eu melhorei o som. Bom dia, tudo bem? Estão ouvindo aí já? Então, eu mandei já no chat a lista de frequência, tá bom? Então, hoje, vocês já estão vendo a tela, a gente vai dar continuidade à nossa revisão antes de iniciar a parte estatística, tá bom? Eu vou só deixar um aviso, a gente ainda está em poucos alunos na sala, mas foi só um que pediu autorização para entrar. Felipe Sabino pediu autorização para entrar em sala. Bom, Felipe, você foi meu aluno ano passado também, deve ter visto que eu mandei um e-mail com convite para ter acesso à aula, tá? Só lembra de olhar o seu e-mail e dar o aceite para poder ter acesso à aula sem precisar autorização. Às vezes sua internet pode oscilar, pode acontecer alguma coisa, precisar voltar, e quando eu estou lá naquela telinha eu não consigo ver quem está pedindo e a pessoa fica sem entrar na aula, tá bom? Se não tiver recebido o e-mail, ou tiver utilizando outro e-mail, é só me mandar aqui no chat que eu mando o convite. Ok? Então, bora continuar? Nós estávamos falando, eu falei que a gente ia fazer uma revisão, certo? E a nossa revisão ia falar sobre frações e porcentagens, um pouquinho sobre proporções e razões, tá bom? Mas a gente ia focar mais em razão e porcentagem, na verdade, mais em razões, porque porcentagem é um caso particular de frações, tá bom? Então, para fechar a parte de frações, falta a gente falar como é que a gente opera com frações, ajudar a recordar então como é que soma, subtrai, multiplica e divide, e depois falar um pouquinho das dízimas periódicas, tá bom? Hoje a gente fala de operações com frações, quem sabe mais perto do final da aula a gente consegue até iniciar essa parte de dízimas periódicas. E qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para me perguntar, tá bom? Então, vocês já, eu imagino que já estão vendo aqui a mesa, né, onde eu uso a aula. Só para lembrar, então, na aula passada a gente falou desse conjunto, o conjunto dos números racionais, as frações da forma A sobre B, onde A e B são números inteiros, e B não é zero, tá bom? O a parte de cima a gente chama numerador, e o B, a parte de baixo, a gente chama denominador, tá? Só um comentário importante, então vou começar com uma observação que faltou falar na aula passada, e ela vai ser o objetivo mais da próxima aula, que é falar sobre a representação decimal, é que essas frações, elas possuem representação decimal, né? Então, se você tem uma fração, você tem uma representação decimal para essa fração, e aí essa representação pode ser finita ou infinita, tá bom? É isso que caracteriza, digamos assim, os números racionais. E o mais interessante nesse sentido são as infinitas, como que a gente consegue obter a fração que representa, né, que origina aquela representação decimal infinita. Então, os números, as frações, têm uma representação decimal, como eu falei, elas podem ser finitas ou infinita. E aí a gente vai ver o seguinte, quando for infinita, ela necessariamente vai ser periódica, tá bom? Ou seja, ela fica se repetindo, e vamos ilustrar isso pelo seguinte exemplo, olha só. Imagine que eu pegue aqui, por exemplo, a seguinte fração, 1/4, ok? 1/4, então, se eu pegar 1 e dividir por 4, fazendo a mão aqui no canto, não dá, eu ponho 0,10, agora dá, né? 4 vezes 2, 8. 10 menos 8, 2. 25. Pronto, tem uma representação decimal finita, certo? Se eu pegar, por outro lado, por exemplo, 1/3, então, vou pegar 1 e dividir por 3. Não dá para dividir de novo, põe 0, vírgula, então 10. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. E aí agora essa coisa se repete, né? Sempre vai sobrando 1, fica 0, 3, 3, 3, 3, 3, não acaba nunca, certo? Então, isso que eu estou querendo dizer.
ou ele tem uma representação decimal finita, ou a fração tem uma representação decimal infinita. E quando for infinita, vai ser periódica, ou seja, ela fica se repetindo, tá bom? O que a gente vai gastar um tempinho na próxima aula é o processo ao contrário, né? Só para ilustrar o que seria esse processo ao contrário, seria assim, imagina que eu te... No exemplo A, certo? Exemplo B, imagina que eu te desse a seguinte dízima, a gente vai chamar isso aqui de dízima periódica, tá bom? Mas isso a gente vai falar com mais calma na aula passada. O problema nosso vai ser o seguinte, imagina então aqui que você tem um número 10, sei lá, 22, 22, 22, 22, etc. Como achar a fração, né? Qual é a fração que origina essa representação decimal infinita, né? Esse é o problema que a gente vai fazer na próxima aula. Não só esse, mas, sei lá, imagina que eu pudesse colocar, sei lá, 0,777, por exemplo, ok? Então, como achar a representação decimal? E sim, problemas como esse, tá bom? Ou, para não ficar tão simples, imagina que fosse assim, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Então, como achar a fração que origina esta representação decimal infinita, tá? Bom, mas o nosso objetivo, então, na aula de hoje é falar sobre as operações com frações, tá bom? Então, o nosso objetivo é falar sobre operações com frações. E por quê? Toda vez que a gente é apresentado um conjunto novo de números, a gente tem que aprender a fazer continha com eles, tá? Então, por exemplo, como que eu somo, como que eu multiplico, como que eu divido, tá? Então, vamos começar pela soma. Ok? Então, como que a gente soma? Imagine, então, que eu tenho uma fração R1, sei lá, A sobre B, e uma fração R2, digamos, C sobre D. O que é importante aqui? B e D não podem ser zeros, tá bom? Então, B e D não podem ser zeros. Eu escrevi isso dizendo que o produto não pode ser zero, né? Se o produto não pode ser zero, então é porque nenhum dos dois pode ser zero. Como é que a gente vai somar esses números, então, né? Como que a gente vai somar duas frações, R1 mais R2, tá? Então, a maneira como a gente soma eles é da seguinte forma. Nós multiplicamos os denominadores, então B vezes D, e multiplicamos cruzado, AD mais BC. Então, bem simplesinho, já vou dar um exemplo aqui, mas a ideia para poder somar é relativamente simples, tá bom? Eu vou fazer um comentário, porque já, na hora que eu for dar um exemplo, para você que lembra da utilização do MMC, tá? Não é errado o MMC, mas aqui ele é melhor, se aplica em situações que você vai usar no seu curso, não só de matemática, mas, sei lá, de física, aqui em estatística. Então, a gente já vai ver por que conhecer essa regrinha é melhor que usar o MMC, mas não te impede de usar o MMC, tá bom? Exemplos. Vamos fazer alguns exemplos aqui, rapidão. Olha, então, o que acontece, por exemplo, se eu somar meio com um terço? Né? Se eu somar meio com um terço, pela regrinha que eu ensinei, eu vou multiplicar 2 vezes 3 e faço cruzado. 1 vezes 3 mais 2 vezes 1. Então, fica 3 mais 2 em cima, que é 5, sobre 2 vezes 3, que é 6. Resolvido o problema, certo? Se eu botar um exemplo B aqui, então só para a gente ver a diferença de utilizar o MMC ou não, tá? Se eu somo, por exemplo, meio com um quarto, então eu vou multiplicar 2 vezes 4 e fazer cruzado. 1 vezes 4 mais 2 vezes 1. 4 mais 2, 6 oitavos. Então, a gente pode fazer o quê? Simplificar, né? A gente falou disso na última aula, a gente pode simplificar. Dá para dividir por 2, certo? Se eu divido por 2, fica 3 quartos, tá bom? Então, eu escrevi nas notas de aula que eu tenho preparado para vocês, e assim, é bom que vocês deem uma olhadinha lá, tá? Com calma. Mas vocês vão ver que tem uma seção inteira, uma subseção, na verdade, falando sobre a utilização do MMC. Eu vou tentar resumir, senão a gente gasta muito tempo e não foca no que é importante, tá? Então, só como observação, é o seguinte.
o uso do MMC. Pode usar o MMC para somar frações? Pode, não há erro algum, tá? Então, por exemplo, só para recordar, como que a gente faria os itens A e B utilizando MMC, certo? O item A é somar meio com um terço e o B é meio com um quarto, tá? Meio com um terço. Você vai lá, então, vai tirar o MMC entre o denominador 2 e 3, tá bom? Então, você põe 2 e 3, dá para dividir por 2, dá 1. O 3 não divide, agora divide por 3, dá 1. 2 vezes 3, 6. O MMC, então, é 6. 6 dividido por 2 é 3, né? Lembra, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 é 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3 é 2, vezes 1, 2. 3 mais 2, 5 sextos. A conta bateu, né? Ó, a conta bateu. A letra B, então a letra B, se eu for somar meio com um quarto, então você ia precisar de novo tirar o MMC entre 2 e 4 agora, né? Se eu for tirar o MMC entre 2 e 4, dá para dividir por 2, é 1, e aqui fica 2. Divide por 2 novamente, então o MMC deu 4. 4 dividido por 2 é 2, vezes 1, 2. 4 por 4 é 1, vezes 1, 1. 3 quartos, ok? Aqui teve até uma vantagem, ele saiu já simplificado, diferente do que aconteceu aqui, tá bom? Então, qual é a vantagem de conhecer essa regrinha aqui e qual é a vantagem de usar o MMC, tá bom? A vantagem de usar o MMC, começar de trás para frente, é que quando todos os nossos números nos denominadores são números inteiros, porque, lembra lá, MMC é mínimo múltiplo comum, mas é de 2 números inteiros, tá bom? De números inteiros. Você não tira MMC, por exemplo, de números irracionais. Você não tira MMC de expressões algébricas, por exemplo, que envolvam um x ou algo do tipo no denominador, tá bom? Você só consegue tirar MMC de números que são inteiros, tá bom? Então, essa é a primeira observação. Mas se os números são inteiros, como é o caso das frações, a vantagem do MMC é que quando o MMC entre eles não é o número 1, por exemplo, aqui o MMC entre 2 e 4 era o número 4, certo? Perdão, o MMC não, o máximo divisor comum entre eles não é o número 1, que aqui acontecia, né, o máximo divisor comum entre 2 e 3 era 1. Então o MMC era justamente o produto, né, 2 vezes 3, 6, e coincidiu com o que a gente fazia aqui na letra A, tá bom? Mas para a letra B, o máximo divisor comum entre 2 e 4 não é o número 1, ou seja, o MMC deles não vai ser o produto. Né? A gente viu que o MMC não é 2 vezes 4, foi somente o número 4. E o processo segue, só que a vantagem é que aqui, então, sai na fração já simplificada, ok? Sai em 3 quartos. Aí você pode falar, então, posso concluir que o MMC é melhor. Não, o MMC funciona bem, como eu falei, para quando os números são inteiros. Mas, por exemplo, situações que a gente trabalha no dia a dia, então só para fazer um paralelo, certo? Um pouquinho de verde. Essa regrinha que eu passei aqui para vocês, que está circulada de vermelho, ela não diz que B e D tem que ser números inteiros, ela se aplica a qualquer situação. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com a situação que envolva a seguinte coisa, 1 sobre raiz de 2 mais 3 sobre π, ou algo do tipo, eu estou só extrapolando, tá bom? Porque você ainda pode falar, no raiz de 2 eu posso racionalizar, professor, quem lembra um pouquinho mais aí. Quem não lembra, não tem problema. Mas o π você não consegue racionalizar. Então, eu não consigo tirar o MMC entre, por exemplo, raiz de 2 e π. Ok? Eu não posso tirar o MMC. Por quê? Não são números inteiros. Então, a estratégia para você somar frações que, em última análise, podem aparecer similares a essa, é usar essa regra. Não tem como usar o MMC, tá certo? Aqui, a única maneira de você somar essa fração é você multiplicar π por raiz de 2 e multiplicar cruzado. 1 vezes π é π, 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2, ok? Não tem outra maneira para você somar essa fração. A mesma coisa se você tiver assim, ó, mesmo que você pareça assim, ó, olha, apareceu um meio aqui, certo? Ó, tudo bem. Mas eu boto aqui, sei lá, 3 sobre x. 3 não, porque eu já pus 3 no pontuário. Tem que ser 3 sempre, sei lá. Raiz de 2 sobre x, por exemplo, ok? Você pode tirar o MMC entre 2 e números inteiros, mas se x é uma indeterminada, você não sabe se esse elemento aqui vai ser o π, vai ser o raiz de 2, vai ser o 3, você não tem como tirar o MMC,
Então, de novo, a única maneira que você tem para somar essa expressão é multiplicar 2 vezes x mais 1 vezes x é x, 2 raiz de 2, ok? Então, esta regrinha que eu passei aqui, ela vale sempre, mesmo quando você está nessas situações verdes aqui, ok? Então, assim, onde o nosso denominador não são necessariamente números inteiros, tá? Então, a vantagem de conhecer ela é que ela não tem que se adaptar. Quando vocês aprenderam lá MMC, lá no 7º ano, no 8º ano, e eu sei porque, por exemplo, eu estou acompanhando minha filha agora estudar isso aí, tem ajudado ela. Então, você vai lá e aprende MMC em situações como essa aqui, né? E funciona bem. Só que esse funciona bem, ele vai até enquanto você está com os números inteiros. Depois que você deixa de trabalhar com os números inteiros, isso deixa de valer. Então, eu procurei ensinar para ela assim, olha, faz assim, e em último caso, na pior das hipóteses, você tem que fazer uma racionalização. Mas é só essa etapa a mais, ok? E sem ter o esforço de calcular o IMC, por exemplo. Em contrapartida, quando você estiver mais lá na frente, você vai conseguir lidar com situações como essa de verde aqui sem se preocupar, ok? Então, eu me lembro disso enquanto aluno, imagino que talvez alguns de vocês possam lembrar, é que a gente aprendia o MC, ficava feliz porque dava certo, e aí quando chegava no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, se aparecia situações como essa e não sabia o que fazer, aí o professor falava, olha, então quando tiver o X aqui embaixo, você multiplica e multiplica cruzado, e não entendia o porquê. Então, na verdade, ele sai dessa definição da maneira como a gente soma frações, e aí eu gosto sempre de lidar com essa estratégia, tá bom? Então, a gente soma frações fazendo assim, tá? Pode ver, quem quiser ler com mais calma, tiver um interesse, assim, gostar de entender o porquê de algumas coisas da matemática, vai ver, por exemplo, que eu justifico, eu provo que são coisas equivalentes. Fazer o MMC e somar frações assim, como eu fiz, são a mesma coisa, tá bom? Só que escrito de maneira diferente, tá bom? Quando os números, no caso B e D, são inteiros, tá? Mas fica só a título de curiosidade. Bom, a gente falou da soma, o que muda se for a subtração? Muda só o sinal, tá? A subtração vai mudar o quê? Se em vez de for um mais aqui, vai estar um menos, mas a regra continua sendo a mesma, tá bom? Então, só para deixar escrito, registrado isso. Então, a subtração, bom, uma divisão aqui, a subtração, ela satisfaz a seguinte regra. Então, se nós tivermos frações R1, A sobre B, e R2, C sobre D, a subtração dessas frações, R1 menos R2, você pode escrever como sendo, então, AB menos CD. Importante, né? B e D não podem ser zero, né? Então, fica B vezes D. AD agora mudou só o sinal, menos BC, ok? Mas o resto é análogo, idêntico, ok? Deixa eu pôr, então, um exemplo. O que acontece, por exemplo, se a gente fizer 3/11 menos 2/3, por exemplo, ok? Como é que a gente faz essa continha? Você vai multiplicar 11 vezes 3, 33. 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 11, 22. É sempre importante observar a ordem, tá bom? A gente, né, lembrar a regra de sinal. Você pode pensar que está somando e associar o sinal de negativo ao número 2, tá bom? Então, 11 vezes menos 2, né? Se na soma a ordem qual você ia multiplicar não importava, aqui é importante para lembrar o local do sinal da subtração, ok? 9 menos 12 dá menos 13, então fica menos 13 sobre 33, tá bom? Então, a subtração, ela dá margem para uma observação que é importante. Eu vou pôr, então, como observação, que é o seguinte. Como que a gente pode comparar frações? Ou seja, determinar se uma fração é maior ou menor do que a outra, tá bom? Maior ou menor do que a outra. Então, nós aprendemos lá na aula passada que duas frações são equivalentes, a gente usa o símbolozinho de igual, AB
equivalente a CD, ou seja, são iguais, quando o produto A vezes D for igual a B vezes C. Ou a mesma coisa de dizer, então, que AD menos BC é zero, ok? Isso quando elas são equivalentes. Aqui agora a gente pode introduzir o sinal de dizer quando que uma fração é maior ou menor do que a outra, ou maior igual ou menor igual, tá bom? Por exemplo, nesse exemplo que eu passei aqui para vocês, a gente fez 3/11 menos 2/3. E o resultado foi o quê? Negativo, né? Foi menor do que zero. Então, eu sei, pela lógica, que 3/11 é menor que 2/3, certo? Porque a diferença entre eles foi negativa. Então, nós vamos dizer que uma fração AB é menor que uma fração CD quando aconteceu o quê? Bom, quando a diferença entre elas for negativa. Mas dizer que a diferença é negativa é dizer, então, que AD é menor que BC. Foi o que a gente fez aqui, né? 3 vezes 3 é menor do que 11 vezes 2. Ou a mesma coisa de dizer que a diferença entre eles é negativa, ok? E quando que vai ser maior? Quando justamente aconteceu o contrário. Da mesma maneira, então, eu posso dizer que 2/3 é maior que 3/11, certo? Então, daqui a gente concluiu, por exemplo, que 3/11 é menor que 2/3. É a mesma coisa dizer, então, que 2/3 é maior que 3/11, certo? Então, a gente vai dizer que é maior quando acontece o quê? Justamente o sinal muda, né? Então, A sobre B é maior que C sobre D, se AD for maior que BC. Ou, a mesma coisa dizer, então, que AD menos BC é positivo, tá bom? E aí, então, você pode brincar com essas coisas. Quanto que vai ser menor ou igual? Quando for admissível a possibilidade de igualdade aqui. E maior ou igual, a mesma coisa, tá bom? Ok? Então, isso nos ensina como comparar frações, tá bom? Então, coisas como essa são importantes. É comum no dia a dia, por exemplo, alunos terem dúvida com a seguinte situação. A pessoa está pensando em meio e 1/4, né? Então, o que será maior, meio ou 1/4, né? A gente tem que ter ideia assim, primeiro, né, intuitivamente. Eu estou dividindo algo por 2, estou dividindo algo por 4. Então, é natural que se eu dividir por 2, quem receba mais, né? Se eu dividir por 4 a mesma quantidade, não, quem receber vai receber menos. Pensando em dinheiro, se eu tiver R$1 para dividir para 2, cada um ganha 50 centavos. Enquanto se eu tiver R$1 para dividir para 4, cada um ganha 25 centavos, ok? Então, é natural que meio seja maior que 1/4. E a gente pode verificar isso fazendo essa continha, né? 1 vezes 4 é maior do que 2 vezes 1, né? É verdade, 4 é maior que 2. Ok, então realmente faz sentido dizer isso, né, que foi escrito aqui. Opa, no caso de maior, foi escrito aqui, né? Ok? Então, ela se baseia nessa noção, tá bom? Essas regras de somar, subtrair, elas vêm para formalizar coisas que a gente já entende, sim, intuitivamente, né? Pensando em divisão, como eu falei aqui agora, eu vou repartir de maneira igualitária partes de um todo. Quando eu quero somar frações, tá bom? A gente tem que ter essa noção, tá? Então, essa regra, ela vem, por exemplo, só para ilustrar como é que é importante. Eu sei, sem saber matemática, a gente sabe que se eu somar metade de algo com metade de algo, isso tem que dar o todo, certo? Pensa, metade de um copo d'água, você vai lá e acrescenta mais a outra metade, ele tem que dar o copo cheio, certo? Metade de uma laranja, mas a outra metade tem que dar a laranja toda. Essas regras vêm para reforçar isso, tá bom? Pode parecer estranho, mas se eu somar meio mais meio usando essa regrinha que a gente passou aí, eu vou fazer 2 vezes 2, 4, e vou multiplicar cruzado. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 2 mais 2 é 4. 4 por 4 é 1. É claro que numa situação como essa, você nem precisa, né, dessa regra, porque isso tá implícito aqui, certo? Mas ela vem para reforçar coisas que a gente já conhece, tá bom? Na prática, às vezes a pessoa tem dificuldade para lidar com frações, mas, por exemplo, sabe que numa receita de bolo, se você botar meia xícara de trigo e depois botar mais outra meia xícara de trigo, ao final você vai ter botado uma xícara inteira de trigo, ok? Ou sabe que se você botou meia xícara de trigo
e depois botou 1/4 de xícara de trigo, sabe que no final vai ter, né, toda a receita, 3/4 de xícara acrescentadas, tá bom? Essas regrinhas, elas vêm só para reforçar essa ideia. E aí, depois, trabalhar em situações mais gerais, tá bom? Então, falamos de subtração, multiplicação. Multiplicação. Uma coisa que eu me pergunto, então, assim, por que é importante falar dessa maneira de somar e subtrair? Porque nós somos apresentados lá no ensino fundamental a somar e subtrair usando a MMC, como eu falei, é só um caso especial do todo, né, de como você pode somar frações sempre, mas já para multiplicação e divisão a gente é apresentado desde o início as regras que se aplicam sempre, tá bom? Então, como é que a gente multiplica frações aqui? Da mesma maneira que você aprendeu lá no seu ensino fundamental, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Resumindo, né, de maneira grosseira, em cima, embaixo, embaixo, ok? Então, se eu tenho uma fração A sobre B e uma fração C sobre D, de novo, os denominadores não são zeros, a multiplicação A sobre B vezes C sobre D é simplesmente multiplicar em cima e multiplicar embaixo, ok? Então, bem intuitivo. Quebrar a página aqui, pronto. Exemplo, então exemplo. O que acontece, por exemplo, se eu fizer meio vezes 3/7? Então, simplesmente fica 1 vezes 3, 3. 2 vezes 7, 14. 3 14avos, ok? Agora, o que acontece, por exemplo, se a gente pegar o número 5, por exemplo, e multiplicar por meio? Então, vai ficar 5 dividido por 2, né? A representação decimal disso aqui, se a gente estiver interessado, é 2,5, ou seja, dividiu pela metade 5, né? Ok? Esse é uma situação simples do que eu quero ilustrar aqui agora. Eu tenho tentado fazer esses comentários assim. É importante no dia a dia, quando a gente vai fazer continha. Então, quando eu quero multiplicar um número por meio, se eu multipliquei por meio, certo? Qualquer número x por meio, isso, o resultado final é ele dividido por 2, ok? Então, quando eu multiplico por meio, é o mesmo que dividir por 2. Se eu multiplicasse por 1/3, então eu iria dividir por 3. De modo geral, se eu multiplico por 1 sobre n, eu estou simplesmente dividindo por n, ok? Então, quando você pega algo e multiplica por meio, tenha sempre em mente, você está dividindo o resultado final por 2, tá bom? Isso ajuda a gente no dia a dia, por exemplo, você está resolvendo uma equação, imagina assim, uma situação, problema. Eu tenho assim, ó, meio x foi 10, certo? Eu sei sem fazer força, aquela regra, tá dividindo, passa multiplicando. Se a gente pensa assim, dessa maneira intuitiva, fica mais fácil, olha. Eu tô meio x é 10, certo? Ou seja, eu peguei um número, dividi por 2 e deu 10. Então eu sei que esse número, sem fazer nenhuma força, tem que ser o 20, tá bom? Por quê? Porque metade dele é 10, só tem um número, né, que satisfaz essa propriedade. E aí evita confusões, tá bom? Então é bom pensar dessa maneira quando você está resolvendo problemas de matemática, tá? Então, multiplicação, por fim, divisão, tá bom? Então, divisão. Divisão. Então, de novo, eu tenho duas frações, sei lá, R1, A sobre B, e R2, C sobre D. Agora eu quero dividir R1 por R2, então eu não posso dividir por zero. Então não é só o B e o D que não pode ser zero, o C também não pode ser zero, né? A gente não pode dividir por zero nesse caso, tá bom? Então, nesse caso, B não é zero, C não é zero e D não é zero.
a gente pode resumir tudo isso, né? Se quisesse, a gente poderia só escrever assim, né? O produto B vezes C vezes D não é zero, tá bom? Mas, importante, esses três não são zeros. Então, o que que acontece, né? Como que eu divido R1 por R2? A gente divide R1 por R2 pegando A sobre B e dividindo por C sobre D. E aí a regra é simples, talvez vocês se lembrem, né? Pelo menos do enunciado dela, é que fala assim, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, AD sobre BC, tá bom? Então, como é que a gente divide uma fração pela outra? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Então, a gente é apresentado dessa maneira lá no ensino fundamental a divisão de frações, mas não é ensinado a soma, que é uma coisa muito mais lógica de se entender, né? Como que eu vou dividir, então? Exemplo, né? Exemplo. Sei lá, se eu pegasse o meio e fosse dividir por 1/3, okay? O que eu faço? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu fico com 3 sobre 2, 3,5. 3 meios, ok? O que acontece, por exemplo, se a gente fizesse, sei lá, raiz de 2 sobre 7 dividido por 8, 5 oitavos, por exemplo. Então, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 8 raiz de 2 sobre 35, ok? Então, fechou aí. Uma observação é que quando eu multiplico por meio, eu estou dividindo por 2, tá bom? O que acontece se eu pego com um número e divido por meio? Divido por 1/3. Essas operações são inversas, ok? Então, por exemplo, quando eu multiplico por meio, eu dividi por 2. Quando eu divido por meio, eu vou multiplicar o resultado por 2, ok? Então, só para começar com um exemplo, deixa eu pôr um exemplo C aqui. Imagina que eu tivesse o número 2 e fosse dividir por meio. Okay? Então, o que eu faço? Eu conservo 2, que é a primeira fração, e multiplico pelo inverso da segunda. 2 sobre 1. Então, daria 4. Né? 4 sobre 1 é 4. Então, eu peguei o 2 e dividi por meio, o resultado multiplicou. Se eu pegasse o 3 e dividisse por meio, daria 6, e assim vai. Então, de modo geral, se eu pego o x e divido por meio, então, eu conservo a primeira, que é o x sobre 1, né? E multiplico pelo inverso da segunda. Então, deu 2x. Okay? Se eu pegar o x e dividir por 1/3, então eu vou multiplicar por 3. Se eu pegar o x e dividir por 1/4, então vou multiplicar por 4, de modo geral. Se eu pego o x e divido por 1 sobre n, isto dá n vezes o x, ok? Mas então, lembra isso, toda vez que você dividir, vou só escrever aqui no meio, tá bom? Então, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, ok? E dividir por 1/3, multiplicar por 3, dividir por 1/4, multiplicar por 4, ok? Perguntas aí? Vou olhar aqui no chat. Nenhum comentário, nada? Ok, então, essa era a parte das operações, como eu falei, era bem rapidinho para fazer essa revisão, tá? E então a gente pode, como eu falei no final, né, ia começando no final dessa aula, falar um pouquinho sobre essas dízimas periódicas, tá bom? Então, assim, como determinar, né, como achar uma representação ou uma fração que origine uma representação decimal infinita, como foi lá no início da aula, no exemplo, tá bom? Então, a gente começa com um resultado que é interessante, que é o seguinte: toda vez que eu tiver uma fração A sobre B, se ela estiver na sua forma irredutível, ou seja, eu já simplifiquei tudo que eu podia fazer, essa representação é finita se o denominador é o número 1 ou se os únicos números primos no denominadores forem potências, né, de 2 e 5, tá bom? Ou seja, se aparece no denominador lá no final, depois de simplificar,
números primos diferentes de 2 e 5, então a gente pode concluir que a representação ela é infinita, tá bom? Então, esse é um resultado interessante, primeiro resultado assim do nosso curso. A demonstração é simplesinha, mas eu vou deixar ela só para quem quiser ler, tá no material preparado, tá? Algumas coisas sempre que eu puder eu vou provar em sala, outras não, tá bom? Mas o ideal é que a gente possa sempre justificar tudo que a gente vai falar, senão fica parecendo um curso só de afirmações que não tem muito sentido, tá bom? Mas então, se a gente tem uma fração irredutível, então uma fração R da forma A sobre B, irredutível, ou seja, a gente já simplificou, tá bom? Tem representação decimal finita, ok? C e somente C. B for o número 1, né? Ou os únicos fatores primos na decomposição de B e composição de B. Aqui é um M, tá bom? Antes de P vem M. São 2 ou 5. Ok? Então, uma fração tem representação decimal finita quando os únicos fatores primos na decomposição são 2 ou 5, ou se é o número 1, né? Ok? Só voltar aqui no exemplo que a gente tinha feito lá no início da aula. Observe, 1/4 só tinha fatores primos 2, certo? Pode ter misturas de 2 e 5, não tem problema, tá? A representação é finita. Enquanto que 1/3, 0,333, tem representação infinita, tá bom? O que a gente tem que tomar cuidado é que ele diz que isso tem que estar na forma já irredutível. Então, por exemplo, nós sabemos que 1/4 tem representação irredutível. Mas, por exemplo, se eu pegasse assim, ó, 3/12, esse também tem, tá bom? E por que que não contraria a proposição? Porque ele diz que a fração tem que estar na forma irredutível, né? Ok? Observe que 3/12 não está na forma irredutível, mas se eu trocar ela pela irredutível, é 1/4, né? Simplifiquei. E aí agora sim, né? O 4, que é o nosso denominador, ele só tem, no caso, fatores primos, o 2, né? É 2 ao quadrado, ok? E a gente viu, né, lá no início da aula, que isso aqui tem a representação decimal finita, tá bom? A prova é simplesinha, só porque, assim, no final você vai estar dividindo por coisas que são potências de 10. E aí sempre fica simples ver que a representação é finita, tá bom? Mas eu recomendo que possam ler, tá bom? Uma consequência importante, né, dessa proposição 1, é que eu vou chamar aqui então de corolário 2, que é o seguinte: se os fatores são diferentes de 2 e 5, então a representação ela é infinita. Foi o caso do 1/3 que apareceu lá, tá bom? Então, uma consequência importante dessa proposição é esse resultado. Corolário, gente, na matemática, é uma consequência direta de um resultado anterior, tá bom? Então, aqui diz que a representação é finita quando é 2 ou 5, né? Ou se é um número 1, né? Porque se eu pego, por exemplo, 10 e divido por 1, a representação decimal é finita, né? 10,0, né? Então, não tem o que fazer, né? Ou uma consequência direta de um resultado anterior, você chama, então, essa consequência direta. Quando escreve consequência direta, você recebe o nome na matemática de corolário, tá bom? E, então, se a fração irredutível... Então, a fração irredutível tem representação decimal infinita se os fatores primos de B são diferentes de 2 e 5, ok? Ou se B, então, B possui, na sua decomposição, fatores primos diferentes de 2 e 5, ok? Então, escrito isso de maneira resumida,
A sobre B, já na forma irredutível, tá bom? Tem representação vou até pôr de outra cor, será? De vermelho. Infinita. C. E somente C. Os fatores B tiver em sua decomposição fatores primos diferentes de 2 e 5. Pode ser fator, tá bom? Se você quiser escrever formalzinho, pode ser fator ou fatores, né? Basta ter um, tá bom? De 2 e 5. Ok? Foi o caso, por exemplo, que a gente fez lá do 1/3, tá? Ok? 1/3 a gente viu no exemplo, tem 0,3333333. Ok? Mas o mesmo ocorre, gente, só assim, porque a gente, às vezes, a gente bagunça as coisas, só para deixar claro, por exemplo, assim, o que acontece se for 1/15avos, tá bom? Aí você fala, professor, mas tem o fator 5, né? Tem, mas ele tem alguém diferente, certo? Tem alguém diferente de 5, não tem? Porque aqui é 1 sobre 3 vezes 5, ou seja, na decomposição tem um número 3, que é diferente, certo? Se você fizer essa divisão, você vai ver que isso dá 0,06666666, tá bom? Então, é importante observar isso, tá bom? Mesmo que tenha ou 2 ou 5, não pode admitir nada diferente. Aqui foi um exemplo, tá bom? A pergunta que fica para a gente agora é o seguinte, né? Então, assim, tá, deixa eu pôr uma observação que é importante. Uma observação que é importante, eu vou pôr aqui de azul, então. Eu usei pouco azul hoje. É que, na verdade, sempre que essa representação for infinita, aqui, ó, ela vai ser, então eu vou acrescentar, vai ser periódica. No sentido de que ela fica se repetindo, igual aconteceu com o 0333, o 0666, ok? Então, assim, essa representação ela não é aleatória, como acontece, por exemplo, com números irracionais, tá bom? Não tem um padrão de repetição. Isso vai sempre ser observado, né? A gente está falando sempre que o denominador são números inteiros, então sempre vai ser observado, tá bom? Essa representação, como eu falei, sempre é periódica. Então, nesses exemplos que eu passei, por exemplo, 1/3 e 1 sobre 15, por exemplo, os algarismos têm sempre um bloquinho que se repete, tá bom? As representações decimais com essa propriedade são chamadas de periódicas. E a fração que origina uma representação decimal periódica é chamada de fração geratriz, tá bom? Então, assim, só para deixar registrado, estas, as representações decimais infinitas do exemplo anterior nas representações sempre. Vou encerrar a aula aqui, tá bom? Há um bloco de números que se repete, ok? Há sempre um bloco de números que repete. Por exemplo, nesse aqui é o 3 que está repetindo, né? Quem está repetindo é o 3. Aqui é o 6, ok? Mas eu poderia ainda fazer coisas assim do tipo, ó, sei lá, 0,0
79, 79, 79. Então, há um bloco de número. Qual é o bloco? É o bloco 79 que está se repetindo, ok? Se eu botasse, eu vou deixar esse aqui porque esse é um exemplo importante. Se eu deixasse esse aqui, o bloco que está se repetindo é o número 1, tá bom? Aqui, por exemplo, neste segundo exemplo, a gente viu que essa repetição começa não de maneira instantânea, como foi nos outros. Você tem 0,0, aí a repetição, né? Então, depende, em algum momento começa esse bloco a se repetir, tá bom? Independentemente de onde começar, a gente chama essas representações, né, de periódicas, e a fração que origina ela de fração geratriz. E aí o objetivo nosso na próxima aula é, dado uma representação como essa, né, que eu estou apontando a setinha aqui agora, achar qual é a fração geratriz que origina esta representação, tá bom? Que sempre se repete, então, entre parênteses, periódica, ok? Então sempre se repete. Vamos pôr aqui, sei lá, de verde, periódica. Periódica. Para finalizar, então, a fração A sobre B, que origina essa representação periódica, é denominada fração geratriz, ok? Qual é o nosso objetivo na próxima aula? Para fechar a parte de frações e passar para porcentagem, tá bom? Dada uma representação periódica como esses dois, que eu apontei a setinha aqui, achar qual é a fração geratriz, tá bom? Eu vou deixar como exercício de curiosidade, vou até grifar aqui agora, que vocês procurem qual é a fração geratriz de 0,99999. Vocês vão se surpreender quem é a fração geratriz da dízima, né? A gente vai chamar isso aqui, vou escrever isso na próxima hora, a gente vai chamar de dízima, tá bom? Da dízima periódica 09999, tá? Sugestão, deem uma olhadinha nos exercícios, tá bom? Que dá para resolver a maior parte dos exercícios de frações que eu já deixei lá para vocês, tá bom? E tentem fazer, se tiver alguma dúvida, marca o entendimento. Não deixem acumular, tá bom? Vocês vão ver que a gente gastou um tempinho a mais, um tempinho a mais nessa parte de porcentagem, porque fração é rapidão, e embora a razão e proporção tenha muita coisa para se falar, eu vou falar de maneira resumida, senão a gente também não avança na parte de estatística. Alguma pergunta, algum comentário? Lembraram de assinar a chamada? Vou mandar de novo aqui. Tá ótimo. Então, tentem resolver os exercícios, tá bom? Espero que pelo menos essa parte tenha ficado claro para vocês. Resolva os exercícios, tá bom? Aproveita então que se não está tendo nenhuma dúvida, façam bastante os exercícios. No mais, então, uma boa semana para todos vocês. A gente se encontra terça-feira. Vou parar a gravação. Boa semana para todo mundo e saudações tricolores para vocês.